Olá, meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje a nossa aula vai ser sobre as pandemias na história, né? As grandes pandemias na história. No meu Instagram, eu tenho recebido muitos questionamentos de vocês, dos alunos, né? Falando acerca exatamente do que foi a peste negra, né? Então, diante desse cenário que estamos vivendo, esse cenário de distanciamento social, né? Eu trago para vocês esse conteúdo para que a gente possa, através do passado, né, ter conhecimento do que está acontecendo hoje no presente, porque história é isso. História é uma ciência que estuda o quê, pessoal? O passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente. Então vamos lá, aula? Tema da aula: as grandes epidemias da história. Então hoje eu vou falar sobre uma epidemia na história que foi a peste negra, ok? Peste negra, vamos dar uma olhada aí no slide. Em virtude das condições sanitárias das cidades e do desconhecimento da etiologia das doenças infecciosas, grandes epidemias assolaram as nações no passado, dizimando suas populações, limitando o crescimento demográfico e mudando muitas vezes o curso da história. Tais epidemias foram genericamente rotuladas como pestes, né? Rotularam essa epidemia na época como peste. Por isso que ela se chama peste negra. Existem muitas epidemias registradas pelos historiadores, mas vamos aprender sobre a peste negra do século XIV, que a gente fala que ela foi no século XIV, mas vejam aí uma curiosidade. A peste negra, ao contrário do que muitos imaginam, o primeiro surto dessa doença não aconteceu na Idade Média, mas sim no século VI, no período bizantino. Ficou conhecido como peste de Justiniano, nome do imperador da época. Então, essa peste matou na época mais ou menos 40% da população, tanto na Europa como na Asiática, em torno do mar Mediterrâneo. Mas foi na Idade Média que essa doença ficou mais conhecida, ok? Isso é uma curiosidade. Muitos não sabiam e vão ficar sabendo agora. Então, por que ela era chamada de peste negra? Ela aparecia nas pessoas manchas escuras, né? Ela provocava manchas escuras em todo o corpo, conforme aí a representação na imagem ao lado, pessoal. Olha só, a peste negra chamavam assim peste bubônica, mas por quê? Porque ela aparecia bubões, né, na pele e, segundo a história, era do tamanho de uma laranja, né, quer dizer que era grande. E aí, quando elas estouravam, né, falando assim no vocabulário mais fácil, quando elas estouravam, elas viravam o quê? Feridas no corpo, né, que causavam exatamente essas manchas negras, né, por isso que se chama peste negra, ok? Aí ao lado temos uma figura que retrata essa doença, ok? A peste negra surgiu, né? Ela fica conhecida no século XIV, por volta do ano 1347, e contaminou a grande parte da Europa, levando a um número elevadíssimo de mortes, né? Seu agente transmissor, o rato, e a sua pulga, que, ao contaminar os seres humanos, esses transmitiam a doença de um para outro através de processo devastador. Vocês vejam como era séria essa doença, pessoal.
Hoje, estamos vivendo, né, como eu falei, nesse distanciamento social por conta do coronavírus. Muitos com aquele medo, né? Mas o que a gente deve ter, pessoal, é cuidado, né? A gente precisa se cuidar para que a gente possa nem transmitir para o outro, nem para si mesmo, ok? Então, a peste foi trazida para a Europa, vinda de onde? Da Ásia, em razão do grande fluxo de navios que começavam a chegar na Europa e traziam em seus porões ratos, que abrigavam as pulgas que traziam a doença. Em 1334, a doença causou 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito. Os mortos eram atirados em valas comuns. E em Alexandria, no norte da África, os cadáveres não conseguiam ser sepultados e 24 milhões de mortos nos países do Oriente. A Europa foi transformada por essa doença que matou muitas pessoas e foi uma pandemia, ou seja, uma epidemia mundial, pessoal. Veja como foi devastadora essa doença, né? Essa peste negra, como foi devastadora, morreram milhões de pessoas naquela época, né? Então, as principais causas do surgimento da peste negra: as cidades sem muita higiene. Vejam como é interessante, você que é jovem aí, que é adolescente, você que está me assistindo, que a gente possa ter higiene com a nossa cidade, não é verdade? Então, olha, as cidades sem higiene, sempre acontece algo assim bem parecido, né? E aí as cidades sem muita higiene, dando continuidade, ausência de esgotos, convivência com ratos e outros animais. Isso levou a humanidade a uma facilidade enorme de contágio, né? Para vocês verem como é interessante, a gente tem que ter muito o quê? Muito cuidado, né, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado. E aí, os sintomas, segundo a história, sobre a peste negra, ainda falando, eram terríveis, terríveis. O médico Drauzio Varela afirma que a peste negra pode causar o quê? Febre de 41 graus, além de vômitos com a presença de sangue e complicações no pulmão. Para os que tinham problemas pulmonares, a morte era praticamente, pessoal, garantida. Vejam só. É como aquelas pessoas que estão na linha de risco, né, no grupo de risco do coronavírus. É preciso que elas obedeçam, né, o que é falado na TV, né, fiquem em casa, elas se cuidem, sabe? Porque elas estão cuidando de si e do próximo. E é necessário esse conhecimento histórico para que você também, jovem, adolescente, possa se cuidar, ok? Calcula-se que na Europa, os mortos pela peste negra equivalem a 1/3 da população. Olha só, pessoal, essa fotografia aí retratando como foi cruel essa peste negra. Olha só, certo? Dentro desse contexto, temos inspiração de obras, né? Dentro daquele contexto, pessoal, né? Daquela situação, temos aí inspiração de obras de artes, de livros, entre 1313 e 1375. Descreve as cenas que ele viu da doença na Itália, ok? Então, logo aí vocês têm aí o que retrata, né? O que ele falou. Então, vocês dêem uma lida aí no slide. Logo mais vocês podem dar uma olhadinha aí. Na peste negra, muitas pessoas atribuíam a culpa a castigos divinos e hoje isso também acontece, né? Com o coronavírus. Tem muita gente que diz que é o quê? É um castigo de Deus à humanidade, não é verdade? Alguém já te disse isso? Antigamente eles falavam também, isso aí é um castigo divino, né? Quer dizer, não tinha higiene na cidade, as pessoas não cuidavam da sua própria cidade, né? Trazendo para si esse tipo de peste, e aí culpava quem? Deus, né? Deus trouxe o castigo à terra,
certo? Por pecado que as pessoas da Europa tinham cometido. Ou até mesmo a aproximação do Apocalipse. E a gente escuta isso hoje também, pessoal. Veja como estão assim bem interligadas, né? Hoje a gente acontece, eu conheço muita gente que diz que estamos vivendo um Apocalipse, né? Punição divina. Muitos culparam os judeus, olha só, os seguidores, né, de Deus, os judeus, muitos culparam eles por essa peste, os quais já eram marginalizados na França. E muitos foram assassinados na época, porque acreditavam que eles eram os povos que estavam trazendo essa doença. Você já pensou, pessoal? Né? E isso acontece. Então, essa palavra quarentena, né? Estamos na fase de quarentena. Estamos na quarentena. Vamos lá? Vamos olhar o passado da história. Quarentena. É interessante dizer que a chamada quarentena que estamos a viver hoje surge nesse contexto da peste negra. Ela surge na Itália, na região de Veneza. Veja como está bem parecido assim, né? Semelhantes, né? Temos também nesse contexto a transformação do feudalismo para o absolutismo. Olha só, pessoal. Veja aí, né? E aí, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui com um questionário para vocês, certo? Quais são as perguntas que eu preciso fazer a vocês? Vamos lá. Vamos botar aí a cabecinha para funcionar, né? Para pensar. O que influenciou na propagação da peste negra pela Europa? O que é que influenciou, pessoal? Qual era o agente transmissor da doença e de onde ela veio? Quais eram os sintomas da peste negra? Ok? Então, fico aí nesse questionário, né? Então, pessoal, olha, nossa aula fica por aqui. Que vocês possam, de fato, trazer do passado, as consequências que houveram no passado, os erros que houveram no passado e que vocês não venham cometer aqui no presente, né? Vamos perceber onde temos falhado também com nossa cidade, na questão da limpeza, né? Quantas pessoas jogam lixo nas ruas, quantas pessoas jogam o seu próprio lixo mesmo nas ruas, trazendo para si o quê? Pandemias, trazendo para si doenças, não é verdade? Então vamos nos educar nisso, né? Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Então Deus abençoe a todos e até outra aula.